A paz do Senhor, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja onde quer que você esteja. E bem-vindo ao meu canal Vencendo com Cristo. Peço para que você se inscreva, dê o seu like, que é importante para o canal, tá bom? É um canal que o Senhor colocou no meu coração e eu estava orando ao Senhor. E eu estava com o desejo de fazer já essa campanha de Esther, no livro de Esther, e que Esther ela jejuou 3 dias. Foi até o rei, né? E o rei apontou o cetro para Esther. Qual é o teu desejo, rainha Esther? Então, que a gente possa caminhar juntos nessa campanha. São 3 dias e que você faça, se você puder, se sentir tocada pelo Espírito Santo, faça jejum. O meu jejum, cada um tem suas particularidades com o jejum. O meu será de somente água até as 5 horas da tarde. A partir das 17 horas, eu entrego o jejum, né, ao Senhor. E a gente, né, cada um tem, às vezes, você tem algum problema que não pode ficar muito tempo sem comer, né? E Deus sabe da minha necessidade, sabe da sua e, sobretudo, do nosso coração. O importante é a gente estar conectado com Deus. E eu fico muito feliz por o Senhor ter me levantado, porque não está sendo fácil. A gente vê os dias, né, estão sendo maus. Os dias são maus, meus irmãos. Não é mais como antigamente, né? São coisas que acontecem, que nos deixam tristes, a perseguição, aqueles que pregam a palavra de Deus corretamente, aqueles... Não, é como se a Bíblia não tivesse mais nenhum valor para determinadas pessoas. O que vale é somente, né, o dinheiro. E nós, cristãos, nós temos que acumular tesouros no céu e não na terra. Amém? Então vamos para o livro de Esther. O livro de Esther ele tem 10 capítulos. Então será assim. Primeiro dia, do 1 ao 3. O segundo dia, é o 4, 5 e 6. E o quarto dia, né, do 7º até o 10º capítulo. E eu quero que você, e eu creio que você, né, vai receber a sua bênção, sua vitória, porque eu vou também estar intercedendo por vocês, todos aqueles que assistiram no início ou no final. Se você assistiu, um exemplo, no último dia, você pode começar, né, você e Deus, né, porque Deus sabe do seu coração, amém? Como é um canal novo, mas é um canal novo que foi direcionado pelo Espírito Santo, eu digo, Jesus, o Senhor sabe que eu tenho muita dificuldade de estar falando em público, ainda mais, né, para um canal tão grande como o YouTube, mas Deus, ele sabe todas as coisas e quando ele dá uma ordem a gente tem que obedecer, né? Eu sempre fui aquela que eu não gostava de apresentar os trabalhos na faculdade, muito tímida, não sabia falar direito, mas o Senhor, ele coloca palavras na nossa boca, ele nos capacita. Servir a Deus é algo maravilhoso, não nos deixa isento de lutas. Só Deus sabe o que eu estou passando, mas estou aqui, né? Vim falar desse Deus grandioso que faz o impossível acontecer para dar vitória ao seu povo. Amém? O capítulo 1 de Esther é a partir do 10, né, que o rei pede para Vasti, né, aparecer lá no banquete dele, né, que ele queria mostrar, né, os reis da Pérsia, os seus servos, né, a beleza daquela mulher, porque a Bíblia nos diz sim que Vasti era muito formosa à vista, né? Então Vasti ela se recusou simplesmente a entrar naquele banquete, sendo que ela também estava, né, tinha preparado um banquete para as mulheres da casa real. Então Vasti se recusou a entrar na presença. O rei já estava, né? A Bíblia diz o que? Que ele estava alegre. Então a gente entende que ele estava bêbado, estava tomando vinho. Então ela falou que não. E o não de Vasti foi que até então necessário, né, para que viesse Esther, acontecesse o reinado de Esther, que Esther foi tão importante para todo o povo judeu, né, para preservar o povo judeu. A gente sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Deus, ele sabe trabalhar.
Às vezes eu digo, Jesus, faça dessa forma, Senhor. Porque às vezes a gente acha, irmãos, por o fato da gente não estar vendo, que o Senhor não está fazendo. Mas não é dessa forma, né? Porque o trabalhar de Deus, primeiro, ninguém explica a Deus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Não é verdade? Deus usa quem Ele quer e faz do jeito dele. Porque Vasti era uma mulher bonita, né? Todo rei quer ter uma bela mulher do seu lado. E pelo fato dela ter se recusado, é a mesma coisa. Tem mulheres que não gostam, exemplo, seus maridos estão em casa com os amigos e elas não gostam de estar perto porque estão bebendo. Vou falar por mim, eu sou uma que eu e minhas irmãs, a gente sempre ligava com o nosso pai que ele gosta de comemorar o aniversário dele em um bar. E a gente não se sentia bem porque só tinha homem e nós, as filhas, né, eram as únicas mulheres. E a gente lutou para que ele entendesse que ali não era um ambiente para a gente. E realmente não é um ambiente, né? Nem todo canto, todos os lugares cabem a nós. Porque a gente não conhece, né, a cabeça de ninguém. O pensamento, né? O coração só quem discerne é somente o Senhor. Então esse não de Vasti chegou o quê? Deixou o Assuero muito furioso. Ele ficou enfurecido quando ele, né, passou, né, esclareceu, quando apaziguou o seu coração, ele perguntou, né, o que fazer? Passadas essas coisas e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizeram e do que se tinha decretado a seu respeito. Imagine só a vergonha, né, que o rei deve ter passado. Mandou chamar a rainha se recusou a entrar na presença ali do rei e de todo aquele povo. Imagina só o constrangimento e com certeza ele ficou ali enfurecido. Aí o que o pessoal aconselhou ele, né? Então disseram os jovens do rei que eles serviram, buscasse para o rei moças virgens, formosas à vista. Então foi isso que aconteceu. E ali havia um homem, né, o judeu, Mardoqueu, que Mardoqueu era o quê? Primo de Esté. Esté não tinha pais, seus pais haviam morrido, mas Mardoqueu pegou Esté como filha, né? Mas ele era primo e ambos judeus. Então, Esté foi uma dessas moças virgens, ela se apresentou, né? Então, o eunuco gostou muito dela, achou ela muito bonita. Esté, porém, não declarou o seu povo, né? E a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Em nenhum momento Esté falou que era judia. Ela obedecia muito o seu primo. Vejo isso, eu acho isso tão bacana, porque ela tem aquele reconhecimento que ele cuidou dela e ela fazia ali tudo conforme Mardoqueu falava, né, gente? Um homem de Deus. E é muito importante, a gente às vezes não escuta os conselhos, porque às vezes a gente acha que sabe de tudo e não é dessa forma. Eu gosto muito de pedir conselhos aos mais velhos, né, que são os sábios. E às vezes eu até discordo, porque tem coisas que é só você e Deus, que é só o Senhor que fala, né, pra você. Então, por isso que é importante a gente sempre estar buscando, a gente estar sempre em comunhão com Deus. Isso é muito importante, que a gente não que a gente nunca vai errar, mas vai ter coisas que o Espírito Santo vai incomodar a gente e a gente não vai fazer, né? Tem que ter a obediência. Esté, ela se preparou durante 1 ano, 12 meses para entrar na presença do rei. Olha só isso, gente, 1 ano. E às vezes a gente não quer esperar 15 dias, 1 semana. Já que Jesus, eu quero amanhã, se o Senhor não fizer, ficar ameaçando o Senhor, né? Se o Senhor não fizer, eu me desvio, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Epa, gente, vamos baixar a bolinha aí. Não é dessa forma. Existe todo um preparo, porque já imaginou se não tivesse tido aquele preparo. Eu acredito também que Estela teve orientações do Espírito Santo, né? Para fazer conforme, né? O querer do Senhor, porque Estela tinha um propósito ali, que era salvar o povo judeus. Então, tinha um propósito de Deus a todo tempo. Eu acredito que o Senhor estava ali com Esther, instruindo ela nesse preparo, né? Porque eram o quê? 6 meses, né? De purificações
com óleo e mais 6 meses com especiarias, né, para a purificação das mulheres. Amém? E aí ela ia entrar na presença do rei depois de um ano. Mas o bom é que a gente pode entrar na presença de Deus todo santo dia, a cada momento. A gente pode fazer igual a Daniel, orar 3 vezes ao dia, né? Quem tem... Ai, gente, eu admiro muito quem faz isso, porque eu sou uma que digo que vou fazer, acabo não fazendo. Mas um dia eu chego lá, né, Jesus? É um passo de cada vez. Chegando, pois a vez de Esther, filha de Abiaú, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça a todos os olhos de todos, né, que haviam, achava graça. Imagina aquela formosura, né, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, que realmente chama a atenção, além da sua beleza, né, externa. Assim foi levar Esther, o rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, a Vasti, ela não disse não ao rei por um acaso. Tinha ali o trabalhar de Deus para que, através de Esther, ela começasse, né, ali a lutar pelo seu povo, a se revestir da armadura de Deus. Sim, porque o jejum também é um revestimento para a gente, para o nosso espírito. A gente precisa cada vez mais do Senhor. Se você quer alcançar as bênçãos de Deus, tem que ter sacrifício também. O Senhor, ele ficou no deserto, né? Jesus, 40 dias, sem pão, sem água. Não estou comparando nós, seres humanos com o Senhor, mas ele também, né, jejuou. O Senhor Jesus, ele veio como humano, ele passou por todas as coisas, né, que a gente passou. O rei ali ficou maravilhado, né, com a beleza de Esther, e ele fez um grande convite, né, a todos os seus príncipes e aos servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presente segundo, né, o estado do rei. Imagina só, chamou Vasti perdeu, né, a coroa, e Esther ganhou a coroa. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que perdeu, na verdade, a gente está ganhando, né? Nem tudo são perdas nas nossas vidas. Então, eu peço, eu vou orar por você, que assim como eu, que eu oro muito, gente, para que Deus, ele venha me dar o descanso necessário para eu suportar o processo, porque não é fácil. Literalmente não é fácil. Às vezes eu sou muito ansiosa, eu fico, Jesus, tu esqueceu de mim, cadê as tuas promessas, Deus? Às vezes a gente esquece, né? Porque a gente vai para a Bíblia e vê as histórias das pessoas que esperaram anos para alcançar a promessa do Senhor. Mas tem um segredo, né? Eles não deixavam de acreditar. E muitas vezes eu realmente desacredito por estar esperando anos e não ver aquilo. Então, às vezes eu digo, Jesus, eu acho que se eu falar que não acredito, é como se eu retrocedesse anos. E a gente tem que avançar, não é verdade? Quando Estela entrou no palácio, o tempo todo Mardoqueu ficava na frente do palácio para saber como é que acontecia, como é que ela estava. Ele tinha aquele cuidado, né, com a sua filha, né? Ele tomou como filha a sua prima. Então, de tanto Mardoqueu ele ficar ali no palácio, aí foi aí que começa, né? Mas começa tudo. É aí que desenrola a história, que a gente vê de fato o propósito do Senhor na vida tanto de Mardoqueu, né, quanto de Esther. E Mardoqueu, ele descobre uma conspiração contra o rei e ele faz saber Esther. Esther soube e avisou ao rei Assuero que 2 pessoas queriam o matar. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O que tinha acontecido ficou escrito.
escreveram lá no livro das crônicas, né? A gente sabe que né, as historiadoras era tipo uma cartolina, enrolava e deixava lá guardado, né? Então, mais na frente a gente vai saber o desenrolar dessa história. Só que quem levou, né, vantagem foi Amã. Depois de tudo que aconteceu, o rei decide honrar Amã. Então, ele, né, já se achava, ficou se achando mais ainda, no linguajar da gente, né? Ele se engrandeceu mais ainda. Imagina só uma pessoa soberba, né? Quando eu passar, eu quero que você se prostre diante de mim. Porque depois do rei só tem eu, né? Sou homem de confiança do Senhor. Mas tinha uma pessoa que não se prostrava diante de Amã, que é Mardoqueu. Porque a gente tem que se prostrar diante de Deus, não diante do homem. A gente tem que se prostrar, se humilhar, chorar diante do Senhor. E tem gente que se vende por tão pouco. E a gente não se vende, não. A gente continua lutando, continua guerreando e declarando o nome do Senhor. Não importa, né, as circunstâncias, a gente tem que ser como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não se prostra, a gente não se curva diante daqueles que vão contra a palavra de Deus. Então, o que Mardoqueu fez despertou a fúria de Amã. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amã, ele foi tão terrível ao ponto, né, de criar uma lei para executar todos os judeus do reino. E ele tinha um poder muito grande, né, sobre o rei, poder de persuasão muito grande sobre o rei, tanto que o rei selou. O rei selou juntamente aquilo que Amã pediu para ele fazer. Existe muito Amã ainda nessa terra, né, nesse planeta. Existe muita gente assim. E Amã, olha só o que ele falou para o rei. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado, dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e quem não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se para que os matem. E eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Olha só isso, gente, como ele é maquiavélico. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, adversário do povo de Deus. E disse ao rei Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Era tudo que Amã queria, ouvir isso. Tudo, exatamente tudo o que ele queria era ouvir isso que o rei falou, né? Maquinando contra os judeus, simplesmente porque uma pessoa não se prostrou. E é isso que Deus faz, por causa de daquele que é escolhido de Deus. Ele move céus e terra para te dar vitória. Ele tira som de rei, ele toca no coração de presidentes, de deputados, de governo. Porque ele é Deus, quem manda é ele. Ele é o justo juiz, é ele que está no seu trono, comandando exatamente tudo. Não perdeu o controle de nada. Quem perde o controle é a gente, porque às vezes a gente fica descontrolado. Sai do nosso salto, né, mulheres? Jesus chegue. E amanhã a gente vai continuar com essa campanha. E eu creio que muitos frutos, né, serão colhidos, que muitas bênçãos serão alcançadas, porque nós estamos orando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para aquele que abre portas até onde não tem paredes, porque é assim que Deus faz. É assim que o Senhor faz. Ele é um Deus de surpresas e eu quero que você conte seu testemunho. Amém?